Boa noite, pessoal. Nosso grupo é composto por mim, Daniel, pelo Isaías e pelo Victor. O nosso trabalho é sobre a otimização de aplicativos de transporte, como por exemplo o Uber ou o 99. E nós queríamos responder a seguinte pergunta: quantos motoristas que são necessários numa região para que o tempo de espera do passageiro seja o menos possível? Então, o problema real que simulamos para responder essa pergunta é aquele momento de chuva ou show em horário de pico, onde tem muita gente chamando e pouco carro, pouco motorista. Então, para provar isso, nós temos essa imagem na direita, onde mostra o sistema de fila de espera dos passageiros, e esse emoji em vermelho, ele mostra o cancelamento. Então, o nosso código ele detectou que quando demora muito, o passageiro ele desiste. Isso é o colapso do sistema. Então, para resolver isso, nós testamos dois cenários. O primeiro de escassez, que é onde tem muitas demandas de passageiros e poucos carros. No caso desse cenário de escassez, tem menos de 15 motoristas. E o segundo cenário de frota ideal, onde tem muitas demandas de passageiros, porém muitos carros, que é a frota ajustada de até 80 motoristas. Bom, agora falando um pouco sobre a parte lógica da nossa apresentação, envolvendo a lógica do código da fila, nós temos aqui a entrada, onde nós temos a parte onde o passageiro solicita a corrida no aplicativo. Nós temos também a fila virtual, que é na entrada também, onde o passageiro busca um motorista disponível. E depois nós temos a espera, onde o passageiro ele espera o motorista e o motorista ele espera o motorista até um certo tempo. Depois disso ele pode desistir ou não do motorista. E também, assim, caso o motorista ele aceite e apareça no tempo devido, né? O passageiro ele embarca, né? Então ele vai acabar embarcando na viagem dele para ir para o destino que ele, que ele, que ele acabou colocando no aplicativo. Bom, agora na parte matemática que nós temos na nossa fila, nós temos as solicitações, onde o passageiro ele solicita por meio de uma distribuição exponencial que nós usamos, que é o lambda, e o cliente, que é o passageiro, ele solicita de maneira aleatória, por um tempo específico, de maneira mais realista. E temos o tempo de viagem, que é dado pela distribuição normal, que é um tempo que nós colocamos para simular a realidade, que no caso são os semáforos, o tráfego, envolvendo mais também a parte do trânsito, dos buracos, acidentes que podem ocorrer durante esse pedido e a chegada do motorista. Bom, aqui nós temos o gráfico da fila na plataforma do aplicativo, né? Mostrando como a partir do tempo em que a pessoa acaba pedindo, né? E o tempo que ela é atendida específica, né? Nós temos aqui a parte azul, a linha azul, né? Que mostra a fila escassa, que é quando a fila que tem poucos motoristas, tem menos de 15 motoristas, tem muitos passageiros solicitando e aqui mostra uma parte muito alta porque os passageiros acabam cancelando a viagem, porque não tem muito motorista e também os motoristas demoram muito para chegarem. E temos aqui também a linha laranja, que é a frota ideal, que é tendo no nosso caso ideal, os 80 motoristas, fazendo com que o congestionamento seja menor, comparado à fila, à linha azul, onde temos 80 motoristas e temos menos cancelamentos por parte dos passageiros. Bom, eu vou começar agora explicando um pouco esse gráfico de tempo de espera, né? Ele é basicamente uma análise crítica comparando os resultados de tempo de espera do caso onde tem escassez. Então, qual era o nível de espera quando você tinha uma frota reduzida e uma demanda muito alta, né? E a gente mediu o tempo de espera com esse box plot. E aí, no cenário ruim, que é essa caixa à esquerda, a caixa é extremamente alta. Isso significa que a espera é longa e muito imprevisível. Já no cenário ideal, né, que é o cenário da direita, a caixa é extremamente achatada e menor.
A espera é muito curta e é sempre abaixo dos 4 minutos. Isso reforça que, para solucionar esse problema de fila, né, esse problema de espera muito grande e de cancelamento, a gente precisou aumentar bastante a frota. E isso reduziu bastante os cancelamentos. Indo explicar agora também um pouco esse gráfico de eficiência, né? Ele basicamente data as entradas e as saídas. É um gráfico de dispersão dos pontos que mostra o impacto da falta de carros, basicamente. É um gráfico de dispersão, né? Então ele mostra basicamente o atraso acumulado. Quanto mais os pontos azuis se afastam da tela, mais tempo o usuário perdeu esperando o motorista chegar. Se a gente olhar o gráfico, basicamente grande parte dos pontos estão ao topo do gráfico, enquanto os que estão embaixo, na verdade, são X e mostram justamente os cancelamentos. Ou seja, a taxa de cancelamento é sempre muito maior do que a taxa de aceite, no caso da escassez. E isso reflete um pouco aquela lista que o Daniel mencionou no segundo slide, né? Já os pontos em laranja, na verdade, simbolizam a taxa ideal, onde você tem quase zero casos de desistência e todos estão ali entre o meio do gráfico. Isso mostra também, evidencia, né, que aumentando a frota, a gente cria esse cenário ideal, onde a gente tem mais aceite, menos espera e muito menos cancelamento. Para concluir agora o nosso projeto, né, a gente viu que basicamente o gargalo principal não é em si o tempo de viagem, mas sim quanto uma pessoa precisa esperar por esse serviço. E aí no nosso cenário, que é o que muitas vezes acontece, por exemplo, é um dia chuvoso, ou um dia de pico, um dia de evento, onde a gente tem uma frota pequena para uma demanda muito grande, né? Então, a nossa simulação provou que para essa demanda de 5 chamadas por minuto, ter 15 carros é simplesmente inviável. O número mágico que solucionou os nossos problemas foi o 80 motoristas, então a gente precisou basicamente aumentar bastante a frota, e com isso a gente eliminou os cancelamentos e mantém esse sistema estável. E é isso.